estudantes. Nossa aula hoje vai dar continuação ao nosso assunto, que foi período simples e composto. Nós vamos falar hoje sobre o período composto por coordenação. Então, eu vou dar uma prévia para vocês, para relembrar os tipos de períodos que existem. Período simples, que geralmente é composto por apenas uma oração, e a gente consegue identificar essa oração através da quantidade de verbos. Então, um exemplo que eu coloquei para vocês de período simples, tosse e falta de ar são os principais sintomas da Covid-19. Nós temos o verbo ser, que é o único verbo da oração, portanto, esse é um período simples, período com apenas uma oração, apenas um verbo, demarcado com a presença de apenas um verbo. Período composto é o contrário disso, é um período que apresenta-se com mais de uma oração, e geralmente ele apresenta com mais de um verbo, porque são os verbos os marcadores de quantidade de orações. Então, olha lá, esperamos que as aulas voltem, mas que tenhamos segurança. Então, temos dois verbos, esperamos e tenhamos. Então, dois verbos conjugados que demarcam um período composto. Dentro dos períodos compostos, a gente tem duas classificações. Eles podem ser compostos por coordenação ou por subordinação. Então, dentro do período composto por coordenação, nós temos que identificar a falta de dependência que há entre os termos. Então, existe uma independência entre as duas orações. Isso classifica ela, isso faz com que ela seja coordenada, porque ela, por si só, tem valor semântico. As aulas presenciais retornarão, porém, a presença do aluno não será obrigatória. Portanto, eu tenho duas orações. As aulas presenciais retornarão, é uma oração. A presença do aluno não será obrigatória, é outra oração. Nenhuma depende da outra para ter sentido. Isso faz com que ela seja coordenada. Temos o período composto por subordinação. São caracterizados por uma dependência semântica, ou seja, uma frase, uma oração depende da outra. E isso faz com que elas sejam subordinadas, uma dependente da outra. Desejo que sejamos vacinados logo. Temos dois verbos, o desejo, o verbo desejar, e o verbo ser, que é o verbo sejamos. Então, temos dois verbos, duas orações. Porém, a oração principal, desejo, requer a continuação com a oração subordinada, que sejamos vacinados logo. Então, essa oração é subordinada à primeira oração, que nós chamamos de oração principal. Esse é o período composto por subordinação. Nessas aulas, nós vamos principalmente ver as orações que são formadas por período composto por coordenação. Orações coordenadas. Elas são classificadas em assindéticas ou sindéticas. Essa é a sua classificação fundamental. Então, primeiramente, você vai olhar, elas são coordenadas de forma assindética ou coordenadas de forma sindética. Isso significa que, se elas têm ou não têm conjunção. Na língua portuguesa, conjunção nós chamamos de síndeto. Então, tem ou não tem um síndeto? Se ela não tiver um síndeto, uma conjunção, uma palavrinha ligando as duas orações, ela é chamada de assindética. Se ela tiver um síndeto, uma conjunção ligando as duas orações, ela será chamada de sindética. Exemplo. Ela será assindética quando nós encontrarmos orações nesse estilo. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Temos três orações, três verbos. Pegou, abriu, suspirou. Três verbos marcando três orações. Essas três orações são independentes, porque eu posso pôr um ponto ao final de cada uma delas e entendo-as perfeitamente. E elas estão demarcadas pela divisão. A divisão delas está demarcada através de vírgula. Não tem conexão, não tem conectivo, não tem conjunção, não tem síndeto. Então, ela é assindética. A oração sindética, coordenada sindética, ela tem que ter um síndeto, tem que ter uma conjunção. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Então, esse mas é o síndeto, é a conjunção que indica adversidade, que indica oposição. Então, nesse caso, é uma oração coordenada sindética, porque tem síndeto, porque tem conjunção.
As orações coordenadas sindéticas se subdividem em 5 classificações. Então, você vai classificá-la como assindética, quando ela não tiver síndeto, e para por ali. Então, uma oração coordenada assindética, ela é somente assindética, ponto final. Uma oração coordenada sindética, ela é oração coordenada sindética e tem suas classificações. Então, nós temos que dar continuidade a essa análise, olhando o síndeto. Através dessa conjunção, eu consigo demarcar se ela é aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva ou alternativa. Então, é a própria conclusão que vai fazer, aliás, é a própria conjunção que vai fazer com que eu classifique corretamente essa oração coordenada sindética. Se ela for aditiva, ela tem sentido de adição. Se ela for adversativa, ela tem sentido de oposição. Explicativa, de explicação. Conclusiva, de conclusão. E alternativa, de alternância. Aditiva. Os conectivos de uma oração coordenada aditiva, eles têm função de somar uma oração a outra, e os principais são e, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim, entre muitos outros. E vocês vão perceber que vocês vão conseguir classificar isso através do contexto, não somente através de uma caixinha fechada de conjunções. Chegamos à praia e nadamos. Aí existe um contexto de adição. São 2 ações somadas, 2 ações que se somam. Isso indica que existe uma adição aqui. Portanto, essa conjunção e, esse síndeto e, indica a adição. E aí eu chamaria a oração de oração coordenada sindética aditiva. A adversativa tem o valor de oposição, então ela tem que demonstrar sentido contrário. Então, eles queriam sair, porém estava chovendo. Esse porém indica uma oposição, um fator que impediu que eles saíssem. Então, existe aí uma adversidade, existe um problema, um contraditório. E esse contraditório é demarcado pela conjunção porém. Então, o síndeto é de adversidade. Uma explicativa é aquela que, através da conjunção, requer uma explicação, apresenta uma explicação. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Descemos do carro é o fator. O motivo é o trânsito estar parado. Então, existe uma explicação pelo qual nós descemos do carro. Essa explicação vem na oração coordenada sindética explicativa. Por que ela é sindética? Porque ela tem síndeto, porque ela tem conjunção. O que essa conjunção exprime? Explicação. Então, ela é coordenada, sindética, explicativa. E por fim, tem mais a conclusão. Então, temos a alternativa, que é aquela que indica uma alternância, uma opção, que a pessoa pode tomar decisões diferentes, ela oferece 2 situações. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Então, são alternâncias que ocorrem entre uma personagem, uma pessoa sendo dita aí. Então, o ora e o ora são 2 conjunções que indicam alternativa, indicam alternância. Então, nesse caso, oração coordenada sindética alternativa. E por fim, agora sim, a conclusiva. Indica a conclusão. Essa é muito comumente usada no final das dissertações. A aula que a gente fez semana passada, semana retrasada, sobre conjunções, sobre dissertações, ela falava sobre a conclusão. E aqui a gente tem orações, conjunções que podem ser utilizadas nessas conclusões das dissertações de vocês. São adolescentes, logo irão namorar. Ou seja, é comum que os adolescentes namorem, então é uma conclusão. São adolescentes, namorarão. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que me chamem novamente. É uma conclusão. Já me chamaram, eu não estava, eu cheguei atrasada, tenho que esperar que me chamem novamente. É a conclusão óbvia que a gente chega de uma situação e escreve isso. Os conectivos de conclusão vão indicar essa conclusão. Então, o que a gente precisa lembrar de tudo isso é que os períodos eles são simples quando tem um verbo, composto quando tem mais de um, são compostos por coordenação quando são independentes e por subordinação quando são dependentes, são compostos
por coordenação e são assindéticos quando não trazem nenhum tipo de conjunção, e são sindéticos quando trazem essa conjunção. São sindéticas quando trazem conjunção e quando essas conjunções têm sentido semântico. Então, aditiva, sentido de adição, adversativa, sentido de oposição, explicativa de explicação, conclusiva de conclusão, alternativa de alternância. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido um pouquinho mais.